Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma partida da nossa playlist das top 10 partidas dos anos 2000, né? As principais 10 partidas aí dos anos 2000. E essa partida a gente tem aqui de brancas o Alexander Morozevich, olha aí, acho que é a primeira vez que eu trago uma partida dele no canal, não tenho certeza, contra o francês MVL, Maxime Vachier-Lagrave. Essa partida aconteceu no Biel International Chess Festival no ano de 2009. E é demais essa partida. Vamos dar uma olhada. O Alexander Morozevich abre aqui com o peão do rei. E aqui, claro, C5. Aqui, especialidade do francês Maxime Vachier-Lagrave. A defesa siciliana, cavalo em F3, D6. D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6. Atacando o peão central, cavalo C3 defendendo. E o MVL vai para a variante Najdorf da defesa siciliana com o lance A6. A partida segue com F3. Aqui o Morozevich já deu sinais de que a partida vai ser legal, né? Porque F3 em geral prepara aqui o bispo E3, a dama aqui em D2 e o grande roque. E as pretas vão dar o pequeno roque, e roques de lados opostos, sabemos, são partidas muito violentas. A partida seguiu aqui com E6 e agora bispo em E3, B5. Então é violenta por quê, Rafael? Porque as pretas vão atacar na ala da dama e as brancas vão atacar na ala do rei. Vai ter ataque para rei dos dois lados, né? A partida seguiu com dama em D2, cavalo de bem em D7 e aqui G4, imediatamente atacando na ala do rei. H6 tentando parar o avanço do peão. Agora grande roque e o MVL imediatamente avança na ala da dama com B4 atacando o cavalo de C em E2 e agora dama em C7, a dama da siciliana na coluna C. Então aqui já fazendo pressão. A partida seguiu com H4 e agora D5, tentando abrir aí o bispo de diagonal de casas escuras e uma ruptura interessante no centro. Cavalo em F4 aqui pelo Morozevich, uma provocação aqui, um lance genial aqui do Morozevich. Cavalo em F4 provocando aqui o MVL, e na verdade o MVL é que é um provocador, em geral é um típico lance que o MVL faria, ele adora fazer essas provocações. E aqui quem está sendo provocado é o MVL pelo Morozevich, muito legal. A partida seguiu com E5, o MVL aceita aí o desafio e agora cavalo de F em E6. Se eu não tivesse contado para vocês que era o Morozevich aqui de brancas, muita gente acharia que era o Mikhail Tal, né? É bem típico dele esse cavalo aí em E6. A partida seguiu com F por E6, aceitando o sacrifício, cavalo por E6 atacando a dama e a dama vem para A5 então com o tempo sobre o peão de A2. A partida seguiu com E por D5 e então o Morozevich sacrificou uma peça, mas tem um cavalo extremamente avançado na cesta horizontal e o rei do MVL ainda está exposto. A partida seguiu com dama por A2, agora o MVL deixa aqui a casa de C7, né? O cavalo não pode vir aqui para C7 querendo capturar a torre porque o MVL está ameaçando checkmate agora aqui em A1. A partida seguiu com dama D3, dando uma casa de fuga para o rei. E agora rei em F7, também não permitindo duplo de cavalo. Não tem mais cheque, pelo menos em C7. A partida seguiu com G5, atacando o cavalo. Cavalo por D5, uma ideia muito legal aqui do MVL, né? Claro, esse cavalo está defendido apenas uma vez contra dois atacantes, mas a ideia é tentar... Não foi o lance jogado, mas depois de dama, por exemplo, por D5, dama por D5 e torre por D5, estaria caindo o cavalo aqui em E6, rei por E6, por exemplo. E o jogo iria embora, né? Bispo C4, rei E7, com chances aí para os dois lados, né? Poderia seguir dessa forma, seria bem interessante também. Mas, depois aqui de cavalo por D5, o Morozevich preferiu seguir com bispo em H3, protegendo ali o cavalo de E6 e conectando as torres. A partida seguiu com cavalo por E3 e aqui o Morozevich continua atacando, não quer recuperar peça nem nada. Primeiro cavalo em D8, cheque, rei E7. Cavalo em C6, cheque, rei F7 e agora G6, cheque. Jogando o rei lá para G8, uma posição perigosa aqui desse rei. Qualquer cheque aqui é checkmate, o rei não tem casa nenhuma aqui de fuga. No entanto, essa diagonal, no entanto, está muito bem protegida pela dama do MVL. Aqui todo mundo na corda bamba. E agora sim, dama por E3, recuperando pelo menos uma peça. Continua com uma peça a menos aqui o Morozevich, mas com uma posição muito forte. A partida continuou com bispo em C5, atacando a dama em E4. E agora cavalo aqui em F8. Torre em D8, colocando cravada aqui no cavalo. A partida seguiu com bispo em B7, propondo aqui a troca das torres.
torre por A8, bispo por A8 e agora H5 aqui pelo Morozevich, não permitindo ao MVL fazer o lance H5 e tentar jogar a torre H6. Então essa torre aqui está presa e nessa posição é muito difícil de achar um lance aqui para as negras. E o MVL vai para um dos lances mais incríveis da sua carreira aqui, mais memoráveis da carreira do MVL. Ele faz aqui um lance que exclama o lance torre H7, um lance que dá um choque à primeira vista. Mas a ideia aqui do MVL é exatamente conseguir pelo menos jogar o rei lá para H8 se for preciso, porque as brancas estão ameaçando começar uma bateria nessa longa diagonal e ganhar a dama das negras, né? Então, muito interessante esse lance aí do MVL torre H7, tá? Só para ilustrar, né? Se ele tivesse jogado, por exemplo, o bispo por C6, a partida poderia seguir com dama por C6, e aí depois de dama C4, por exemplo, rei em B1, B3, a ideia toda aqui, olha só, B3 é o seguinte, essa dama tem que continuar protegendo essa diagonal de casas claras, nessa análise aqui, que não foi assim que seguiu na partida, né? Mas teria que continuar segurando e é difícil de achar um lance aqui, porque não dá mais para jogar em nenhuma das casas dessa diagonal, né? Todas as casas estão tomadas. Então teria que fazer um lance do tipo B3 aqui. Aí poderia seguir com torre C1 e aqui tem que ficar queimando o lance do tipo A5, né? Para tentar manter a dama nessa diagonal de casas claras, mas não teria futuro isso. Depois de C por B3, esse lance ataca a dama, faz um raio-x no bispo, as brancas estão ganhas, né? Dama D3, cheque, por exemplo, rei A2, dama D6, viria dama por C5 e torre por C5, com uma posição completamente vitoriosa para as brancas, porque o cavalo não joga e a torre não joga, né? O cavalo está completamente dominado pelo bispo e a torre não consegue sair daí. Então a gente teria uma posição completamente ganha aqui para as brancas. Legal, né? E para evitar tudo isso, então o MVL encontra esse recurso torre H7, sensacional. A partida seguiu com torre E1 e agora bispo por C6, dama por C6. Percebam que o Morozevich não tem pressa de capturar essa torre não vai sair daí tão cedo. Bispo aqui em D4, o MVL parte para o contra-ataque, agora está atacando em B2, rei em D2, tentando colocar o rei em segurança, dama por B2 e agora dama em C4, cheque. E finalmente o MVL conseguiu o que ele queria, né? A casa de H8, rei em H8 então. Rei D3, A5, dama lá em C8, atacando o cavalo, dama em A3 com cheque, rei em E4 e agora B3, esse lance aqui abre uma defesa ao cavalo. C por B3 e agora A4, olha que legal essa sequência aqui do MVL, né? Aqui o que ele está fazendo é tentar desviar esse peão para poder jogar bispo aqui em F2 e ficar com uma posição muito interessante. A partida seguiu com torre B1, tá? Mas se tivesse capturado aqui o peão, viria bispo em F2. A torre teria que vir para E2 para continuar segurando a casa de E3. E aí poderia seguir com dama por A4, cheque, rei D3. E aqui no mínimo as pretas teriam perpétuo, né? Com a dama indo para D4, A4. Outras variantes poderiam existir, mas com certeza as pretas no mínimo têm um empate aqui, né? Então, muito interessante. Por isso, A4 aqui pelo MVL. O Morozevich seguiu com torre B1. Agora, dama B4 ameaçando ataques descobertos. Dama C4 propondo as trocas. Dama em B7, cheque, dama D5. Dama B4 renovando a ameaça, dama C4. E aqui, dama D2. O MVL não está interessado em repetir lances. Bispo em G4. A3, um peão passado perigosíssimo agora do MVL. Dama em F7, colocando pressão total na posição. Dama em C2, cheque. Rei em D5. Dama C5, cheque. Protegendo agora finalmente o cavalo. Rei em E4 e ganhou um tempo para fazer o lance. A2, agora a torre está atacada. Torre em C1, atacando a dama. E o MVL faz o lance A1, promovendo para a dama. A torre tem a possibilidade de escolher que dama ela quer capturar. O Morozevich prefere capturar em C5. A partida seguiu com bispo por C5, dama D5 atacando o bispo, dama em E1 cheque, rei D3, dama D1 cheque, rei C4, dama por D5 cheque, rei por D5 e a gente tem esse final aqui muito interessante. As pretas têm muito material a mais aparentemente, mas esse material não consegue jogar, né? A torre não tem movimentação, o cavalo não pode sair daí. Uma partida muito interessante, um final muito interessante e difícil. A partida seguiu aqui com bispo em A3, pondo o bispo em segurança. E agora bispo em F5, evitando o sacrifício aqui do cavalo. A partida seguiu com rei em G8 e agora rei por E5.
Torre finalmente conseguiu sair daí para H8. Ô, Rafael, por que não capturou então essa torre? Por que deixou escapar? Capturou aqui em E5 e não capturou a torre. Agora é óbvio que a torre foi para H8, né? É que aqui, gente, seria assumir um final perdedor, capturar a torre. Tá? Então aqui depois de G por H7, cavalo por H7 e rei por E5, as pretas jogam cavalo aqui em F6, atacando o peão, bispo G6 e rei em F8. O rei saiu daí e vai jogar. E as pretas têm um final vencedor, duas peças menores contra uma peça menor, as peças ativas agora jogando, o rei entrando no jogo e tudo mais. Então o Morozevich preferiu não ir para um final onde ele sabia que ia perder e manter as chances com o lance aqui rei por E5, tá? Permitindo a torre voltar, mas a continuação é bem interessante. Torre H8 e agora rei D5. Cavalo em H7, né? Esse cavalo não tem para onde jogar, somente em H7. E agora sim, G por H7, protegido aqui pelo bispo. Interessante, é cheque, rei em F7, bispo G6 cheque, rei F6. E a ideia toda aqui, por que continuar jogando, né, com uma torre a menos aqui o Morozevich? Porque agora a torre já está livre para jogar. O ponto todo é que a torre não vai poder sair da oitava horizontal, senão o peão promove para a dama. Então continua sendo um final difícil, mesmo com uma torre a menos aí mesmo o MVL tendo uma torre a mais, né? Continua sendo um final difícil. A partida seguiu com F4, bispo C1 e agora F5. Todas as peças aqui do Morozevich em casas claras imunes ao bispo e a torre escrava na oitava horizontal. Será que dá para vencer isso aqui? Bom, a partida seguiu com bispo D2, rei D6. A ideia agora do Morozevich é levar o rei lá para a sétima horizontal. Bispo E1, rei D7. Bispo B4, rei C7. Rei E5, rei D7. Bispo A3, rei C6. Rei D4, rei C7. Então aqui fica difícil para o MVL conseguir fazer alguma coisa com essa torre presa. Rei em C3, rei D7, rei B4, rei D6, rei por B3, cheque. Rei D5, bispo B2. O MVL conseguiu um progresso já na posição, se livrou de um dos peões aí do Morozevich. A partida seguiu com rei D6, bispo F6, rei C5, rei C3, rei D6, rei D4. Agora sem a preocupação do peão, o MVL parte com o rei dele, com o bispo, para tentar tirar casas do rei do Morozevich. Rei C6 e agora sim, torre em D8. A torre não pode sair da oitava horizontal, mas ela pode restringir casas do rei adversário. Muito bem. Rei B6, rei D5, rei C7, rei C5, a torre protegida aqui pelo bispo, bispo em F7, e aqui o MVL vai para mais um lance sensacional nessa posição, que é o lance G5. Então esse lance aqui ele visa liberar aqui o bispo o bispo agora está protegendo a casa de promoção do peão, né? E praticamente força a captura passando esse peão. A partida seguiu com F por G6. Então aqui o MVL entregou esse peão, mas o bispo está controlando ambos os peões aqui, não tem como eles avançarem. E agora a torre está livre. Muito legal a manobra do MVL. A partida seguiu com torre D6, tudo que essa torre queria, liberdade, né? Agora a partida seguiu com bispo em E8, bispo em E5, ameaçando ataques descobertos, rei em B7 evitando, torre B6 cheque, rei C8 e depois de rei D6, ufa, aqui nessa posição o Morozevich, um grande jogador, abandona aí a partida. Uma vitória incrível com virada, né, do MVL. O Morozevich estava bem melhor, foi muito legal a sequência do Mikhail Tal que ele fez lá com cavalo E6 e tudo mais. Tava muita vantagem para as brancas, mas a gente vê que o xadrez é assim, né? Você tá com a vantagem, mas se perder a mão ali, aqui o MVL soube de uma forma muito criativa virar o jogo. Torre H7 é um lance inesquecível, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório e depois a gente volta para fazer algumas análises. Olha só, 94,7% de precisão aqui para o Morozevich, 96,7% de precisão para o francês, MVL. É uma precisão muito grande dos dois, claro, uma partida com erros e gafes, é natural, com uma posição tão complexa como essa, né, que existam isso. Mas a gente vê aqui pelo gráfico exatamente isso. O Morozevich estava com uma vitória, com uma vantagem muito clara, chegou a uma vantagem de 14 pontos aqui, mas depois o MVL soube virar, né, soube encontrar recursos defensivos, como torre H7 e tudo mais, e virar o jogo. Vamos ver algumas coisas interessantes aqui sobre essa partida, né? Então, onde é que o Morozevich perdeu a mão? Ele estava tão bem, né? Ele estava tão bem. Então aqui foi nessa posição aqui. Quando o MVL faz o lance bispo B7, nessa posição, o Morozevich troca então as torres e
e faz o lance H5, que é uma estratégia bem legal. Ele não contava que viria o lance torre H7 do MVL, né? Então aqui o que o Morozevich poderia ter jogado? Aqui tem uma continuação muito bonita, que seria torre por F8 cheque. E depois de torre aqui por F8 viria dama por E5 ameaçando, deixando aqui o cavalo, mas ameaçando sequência de checkmate aqui com bispo em E6, ganhando no mínimo a dama e até ameaçando checkmate. Teria que jogar bispo C8 evitando isso, mas viria simplesmente bispo por C8 e depois de torre por C8, dama por C5, recuperando material, né, um pouco aí de material. Depois de dama E6, por exemplo, o cavalo está entrando aqui em E7 cheque. Depois de rei F8, cavalo aqui por C8 com cheque, a gente teria uma posição completamente vencedora para o Morozevich, uma peça a mais, um rei completamente exposto aqui do MVL. E essa seria uma sequência vencedora, então faltou essa ideia aqui para o Morozevich, estava tão próximo da vitória, né? Torre por F8 arremataria a partida. E aqui não tem outro jeito mesmo, torre por F8, o rei continua esmagado aí, né? Então a ideia seria essa, de dama por E5. Não deu para seguir dessa forma, e aí, como não seguiu assim, seguiu com torre por A8, jogou H5, um lance muito lógico, mas veio torre H7, quem iria esperar por esse recurso aqui do MVL, né? E aqui realmente não dava mais. Ainda teve uma chance aqui, não, aqui já estava difícil, né? Mas aqui o lance jogado foi dama C8, talvez bispo F5 oferecesse um pouco mais de resistência nessa posição. Depois de, por exemplo, dama A3, cheque, rei 4, B3, a gente poderia ter C por B3, dama em E7, G por H7, cavalo por H7 e rei aqui em D3. É verdade, ainda tinha essa continuação, as brancas estão melhores aqui. Depois de dama D8, por exemplo, teria dama C8, forçando a troca das damas. Dama por C8, bispo por C8, cavalo F6. E aqui F4 seria uma possível continuação, tentando desviar o defensor do bispo. E depois de cavalo por H5, F por E5, a gente teria um final aí vantajoso ainda para o Morozevich, né? Então ele ainda teve essa chance nessa posição de continuar com o bispo aqui em F5. Ele foi para essa ideia bastante lógica de dama em C8, mas ele não contava com essa reação aqui do Morozevich, com dama A3 cheque seguido de B3 e depois A4. E aqui o Morozevich ainda teria a possibilidade do empate, né? Se o peão toma, aqui como a gente comentou, o bispo F2 e as pretas teriam perpétuo. Mas o Morozevich ainda queria ganhar, né? O duro é isso, quando ele estava com a vantagem na mão, a partida na mão, a pessoa quer ganhar, né? Só que agora já não dava mais. Ele começa esse lance aqui, as pretas já ficam melhores. Aí a gente viu a continuação da partida, né? Vou passar rapidamente, mas aqui a gente já sente, depois do avanço aqui do peão e da promoção para a dama, a gente viu que a partida ficou melhor, longe de ser um final simples, né? Uma partida muito interessante, mas com vitória aí para o francês. Legal demais essa partida, né? Eu gostei muito, espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!